Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais um vídeo nesse canal maravilhoso, né? Vamos aqui iniciar os nossos trabalhos aí nessa madrugada, falando sobre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves. Esse que era o principal jogo dessa sexta-feira. Era o jogo mais, como eu posso dizer, o jogo mais hypado da rodada. Dois times que se enfrentaram no último playoff. Minnesota eliminou o Lakers, meteu o Minnesota em 5. Dois se enfrentaram hoje. Lakers vindo de derrota, um jogo bem fraco contra o Golden State, onde basicamente só o Luka jogou. Enquanto o Minnesota vinha de vitória. Uma vitória apertada contra o Blazers, um jogo que passou longe de ser perfeito, mas vinha de vitória. Então, dava pra dizer que Minnesota era favorito pro jogo de hoje, até por conta dos desfalques do Lakers, né? Sem LeBron e tal. Acho que é justo dizer que Minnesota era favorito. E aí o jogo terminou agora há pouco e o favoritismo de Minnesota não entrou em quadra. Não entrou em quadra. Quem entrou em quadra foi o senhor Luka Doncic, mas diferente do jogo contra o Golden State, não foi só ele que entrou em quadra pelo Lakers. Rapaz, Luquita teve ajuda. Teve ajuda de Austin Reeves, teve ajuda de Hashimura, teve ajuda de Marcus Smart, teve ajuda de DeAndre Ayton. Dominator fez um bom jogo. Bom jogo do Dominator e grande resultado pro Lakers. Vitória por 128-110, um jogo muito positivo por parte do Lakers. Foi um jogo perfeito? Foi um jogo impecável? Claro que não. Até porque é só o segundo jogo na temporada, não tem como ser impecável agora. Então não foi um jogo perfeito, não foi um jogo sem erros. Por exemplo, o primeiro tempo do Lakers não foi um grande primeiro tempo. Não foi um grande primeiro tempo, né? O time sofreu muito ali com pontos de segunda chance, teve dificuldades de conseguir rebotes. Então, o primeiro tempo do Lakers passou longe de ser perfeito. Defensivamente, o primeiro tempo do Lakers foi muito fraco. Foi muito fraco, tanto que tomou 63 pontos, né? Só que no segundo tempo, a maior parte dos erros que o Lakers cometeu no primeiro tempo, a maior parte das falhas que o Lakers apresentou no primeiro tempo, foram corrigidas. No segundo tempo, a gente viu um Lakers muito mais sólido nos rebotes, sofrendo menos com pontos de segunda chance e conseguindo pontuar em segunda chance em cima do Minnesota, né? O Lakers virou, né, o jogo. Parou de tomar ponto de segunda chance e começou a marcar muitos pontos de segunda chance. A defesa do Lakers melhorou muito no segundo tempo, especialmente no quarto período. O Lakers tomou só 16 pontos no quarto período, né? Então a defesa funcionou. E no ataque, o coletivo do Lakers apareceu. Além do Luka, que continuou imparável, né? Atuação impecável do Luka. O Luka sim teve uma atuação impecável. O Luka foi perfeito, cara. Não tem um A pra falar dele. 49 pontos, 11 rebotes, 8 assistências, 14 de 23 no field goal, 5 de 12 para 3 pontos, 16 de 19 no lance livre. Surreal. Simplesmente inacreditável o que o Luka Doncic está jogando nesse começo de temporada. Só não é totalmente inacreditável porque é o Luka. É o tipo de jogo que a gente sabe que o Luka é capaz de fazer, né? Mas ainda assim é impressionante o nível que ele tá jogando hoje. Mano, ele foi marcado o jogo inteiro pelo McDaniels. O McDaniels, ele é um dos 3 melhores defensores de perímetro da NBA. Pra muitos é o melhor defensor. Pra mim, ele perde ainda pro Herb Jones. Mas é um dos 2 melhores defensores de perímetro da liga. O Luka foi marcado por esse cara o jogo inteiro. E mesmo assim, ele dropou 49 pontos na cabeça. 49. Somando os 2 jogos do Luka, ele soma 92 pontos. É a 4ª maior marca da história da NBA. Nos 2 primeiros jogos de uma temporada. É o primeiro jogador da história do Lakers a abrir uma temporada com 2 jogos seguidos de pelo menos 40 pontos, mano. Assim, o Luka ele é inacreditável. Teve uma bola que ele meteu, deixa eu ver se eu acho aqui o lance. Foi uma das últimas bolas dele no jogo. Podia ter separado, né? Cadê? Aqui, ó. Cara, na moral, mano, olha essa bola que o filho da puta me marca. E repito,
sendo marcado por Jaden McDaniels. Olha isso aqui, cara. O jogo aqui já tava decidido, né? 8 do quarto período. Olha essa bola. Olha a reação do Austin Reeves. Cara, ele é inacreditável, mano. Ele é bizarro. Ele é muito bizarro. E aí, como eu tava falando, o Luka continuou fazendo as suas luquices, só que ele teve ajuda no ataque. Teve a ajuda do Austin Reeves, que fez um grande segundo tempo. Teve ajuda e muita ajuda do Hashimura, que fez um grande jogo, 23 pontos com 10 de 13 no field goal pro Hashimura. DeAndre Ayton voltou muito bem do intervalo, sendo muito mais agressivo, sendo mais acionado no ataque, correspondendo, né, servindo como arma para lobby, aparecendo bem no pick and roll. Né, foram 15 pontos pro DeAndre Ayton, com 7 de 11 no field goal, foi bem. Como eu disse, o Marcus Smart também contribuindo bastante na defesa, conseguiu 2 roubos de bola em 21 minutos. No ataque, não fez muita coisa, marcou 3 pontinhos, mas defensivamente eu gostei muito da energia que o Marcus Smart trouxe. E aí, velho, com o coletivo ajudando e o Luka jogando do jeito que jogou, cara, o Lakers dominou no segundo tempo, mano. Minnesota foi completamente dominado no segundo tempo, tomou 60-47 de parciais, assim, nos últimos 2 quartos. E assim, Minnesota não conseguiu fazer nada, assim. Minnesota não ameaçou o Lakers no segundo tempo. Não ameaçou. E é curioso, né, ver o Lakers vencendo por conta de um grande segundo tempo, porque um dos principais problemas que o Lakers vem apresentando desde a temporada passada foi a volta do intervalo. É a volta do intervalo, né? O Lakers vinha sendo um time que voltava pior do intervalo ou voltava lento, demorava pra pegar no tranco na volta do intervalo. O J.J. Redick falou sobre isso na coletiva depois do jogo contra o Golden State. Ele criticou esse ponto. E hoje o Lakers voltou bem pra cacete e venceu o jogo por conta dessa boa volta. Então, foi um jogo, cara, onde o Lakers deu muitas boas respostas. Deu muitas boas respostas hoje. O torcedor do Lakers sai desse jogo otimista e acreditando que, mano, esse time pode encaixar, né? Eu ainda tenho um pezinho atrás, tá? Admito que eu ainda tô cauteloso, admito que eu ainda não tô entregue ao hype do Leicão, não tô. Até porque eu acho que Minnesota ainda não, né, não tá jogando o que pode, não tá jogando o que pode. Minnesota ainda tá se adaptando a essa nova lineup sem Mike Conley e com Donte DiVincenzo. Hoje, Minnesota teve alguns dos seus jogadores, mano, performando extremamente mal. Eu acho que o Naz Reid é o que mais se destaca nesse sentido. Foi um dos piores jogos que eu já vi do Naz Reid. Uma atuação constrangedora do Naz Reid. Foi muito feio. Só que não só ele. O Gobert fez um jogo horroroso na defesa e no ataque irrelevante. O próprio DiVincenzo também fez um jogo muito abaixo. O Julius Randle teve muitos altos e baixos. O Anthony Edwards foi bem, cara. Eu gostei do jogo do Anthony Edwards, apesar de eu achar que no segundo tempo ele foi pouco agressivo. Deveria ter sido um pouco mais. O banco de Minnesota hoje foi muito fraco. Para além do Jalen Clark, que eu acho que foi bem, assim, não tem muito o que dizer. Então, e assim, não é diminuindo a vitória do Lakers não, tá? Pelo amor de Deus, não é que eu tô diminuindo, não. Mas esse Minnesota talvez ainda não seja um grande parâmetro, sacou? Minnesota tende a se tornar um grande parâmetro daqui a um tempo. Acho que daqui uns 10, 15 jogos, eu acho que Minnesota vai encaixar e aí vencer Minnesota a partir dali, aí sim vai ser vai ser meio que um checkpoint. Tá ligado? Daqui uns 10, 15 jogos, uma vitória contra a Minnesota vai significar muito mais do que uma vitória contra a Minnesota hoje. É isso que eu quero dizer. Mas não muda o fato de que foi um grande resultado pro Lakers, foi uma grande vitória. O Lakers, de fato, deu várias ótimas respostas. Luka Doncic se coloca muito forte na disputa pelo MVP. Não que ele já não estivesse antes da temporada começar, ele já era colocado nessa disputa. Mas esses 2 primeiros jogos deixam muito claro que ele vem pra brigar. Inclusive, né, Crypto.com Arena gritou o MVP pra ele hoje no final do jogo. E o coletivo do Lakers
mostrou vida. Existe vida ao redor de Luka Doncic. Existe vida em Austin Reeves, existe vida em DeAndre Ayton, existe vida em Hashimura. Né? O Laravia, apesar de ter feito um segundo tempo mais apagado, o primeiro tempo do Laravia foi bom, né? Foi bom. Gostei das rotações do JJ Redick. Acho que ele acertou nas rotações hoje. E é aquilo, tem LeBron pra voltar ainda, né? Então, de fato, existem sim motivos pro torcedor do Lakers se animar. Existem motivos, né? Esse segundo tempo foi muito promissor, foi muito positivo, né? Se o Lakers conseguir manter esse desempenho desse segundo tempo pros próximos jogos, conseguindo fazer o que fez no segundo tempo no jogo inteiro, o Lakers se torna um time muito perigoso, muito perigoso. Algumas coisas que eu acho que o JJ Redick pode mudar para o próximo jogo é, por exemplo, testar já o Smart no lugar do Gabe Vincent. Né? Hoje o Gabe talvez tenha sido o único ponto negativo para o Lakers. Né? O Gabe foi muito mal. Talvez começar o próximo jogo já com o Smart no lugar do Gabe, talvez seja algo interessante que o JJ Redick pode fazer. O Lakers volta a jogar na próxima... amanhã. Né, já joga amanhã, no domingo, contra Sacramento, né, fora de casa, né? Fora de casa. Talvez seja uma oportunidade aí pra testar o Smart como titular, cara, porque o Smart ele foi muito bem, né? Ele teve um plus-minus de mais de 24 nos 20 minutos dele. Então talvez seja algo aí pro JJ Redick testar. Eu testaria se fosse ele. Eu testaria o próximo jogo sem o Gabe, que realmente deixou o basquete dele lá na pré-temporada. Mas enfim, é isso. Vitória do Leicão, primeira vitória do Lakers na temporada. Mais uma atuação bizarra do Luka Doncic, 92 pontos em 2 jogos, ele é inacreditável, ele é bizarro, maior pontuação dele com a camisa do Lakers, e repito, sendo marcado por Jaden McDaniels o jogo inteiro, isso é muito foda, isso engrandece demais a atuação dele, engrandece demais. Mas enfim, tá aí, torcedor do Lakers, pode comemorar, pode ficar feliz, o Leicão venceu, olha aí, hein? Que noite pro torcedor do Lakers. O que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro para garantir 10% de desconto nas suas compras. Ajuda bastante. Inclusive, muitos produtos do Lakers lá na Centauro, viu? Camisa, short. Você que é muito fã do Luka Doncic, cara, Luka77 tá em promoção lá na Centauro, hein? Tá na promoção. Vai lá. Usa o cupom SWISH10 e garanta aí, né, o descontão. E valeu! Né? A gente se vê ainda nessa madrugada. Daqui a pouquinho eu já vou soltar o vídeo falando sobre a vitória do Blazers contra o Golden State. Thiago Splitter estreando com vitória, né, no comando do Portland. Vou falar sobre esse jogo. Talvez eu ainda fale um pouquinho sobre a vitória de San Antonio contra New Orleans. Ainda tô pensando se vale a pena fazer um vídeo isolado ou se eu deixo para falar tudo no Switch TV Show. Talvez eu faça um vídeo isolado, porque foi um jogo interessante, tem alguns pontos legais que eu queria tocar. Mas o que é certo é que vai sair o vídeo sobre a vitória do Blazers. Esse aí vai sair porque é muito importante, né? Além de se tratar, né, de uma vitória muito boa, de um Blazers contra um Golden State quente, cara, é a primeira vitória de um técnico brasileiro no comando de um time da NBA. Isso é muito relevante. Então, daqui a pouquinho sai esse vídeo. E amanhã no Switch TV Show eu vou repercutir todos os outros jogos da rodada. A gente teve, né, uma rodada bem recheada. Então, o Switch TV Show vai ser bem legal. Tá bom? É isso, minha gente. Tamo junto. Grande abraço. Beijo no seu coração e tchau.